A paz do Senhor, povo de Deus! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 dinâmicas da lição 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. Eu sou Lani e antes de apresentar a primeira dinâmica para vocês, eu quero deixar uma dica. A dica de hoje é: faça um pote de sugestões. Como assim, Lani? Como assim esse negócio de pote de sugestões? Você vai deixar uma caixinha, um pote, alguma coisa, uma vasilhinha com papel e caneta do lado. E você vai falar com seus alunos: olha, antes de começar a aula, enquanto estou fazendo chamada, vocês, se quiserem, dê a sua sugestão de como a gente pode melhorar as nossas aulas, o que a gente pode fazer. E você pode conversar com seus alunos também depois sobre isso. Você fala com seus alunos que não precisa deixar nome, nada que identifique eles, só para sugestões mesmo. A gente sabe que quem vai para a EBD certamente vai porque gosta. Ninguém é obrigado a ir à EBD e geralmente quem não gosta de EBD, eles ficam em casa dormindo, né? E se o seu aluno foi, e é porque ele gosta das suas aulas e porque ele quer uma aula muito especial, maravilhosa, que você dê o seu melhor na sua aula. Eu sei que você já dá o seu melhor em todas as suas aulas, mas é sempre bom reforçar. Faça de tudo que estiver no seu alcance para melhorar as suas aulas. Use dinâmicas, use recursos, faça intercâmbio de classe, leve sua classe de jovens, por exemplo, para uma outra congregação que fique perto da sua igreja. Talvez vocês fazendo um intercâmbio, assim os jovens eles se motivem mais para ir estar frequentando a EBD. É só uma sugestão minha para vocês. Bem, vamos então para a primeira dinâmica. Na primeira dinâmica, são 2 opções. Primeiro, eu quero sugerir para vocês que vocês voltem lá no vídeo da lição 4. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Da lição 4, sutileza da normalização do divórcio. Lá eu apresentei uma dinâmica que fala sobre divórcio, sobre casamento, e você pode estar falando sobre isso bem aqui na sua introdução. Ou você pode fazer uma outra dinâmica. Se você já fez aquela dinâmica, você pode fazer outra. Minha sugestão é que você leve um parafuso e uma porca. Mas também pode ser uma tampa e a panela, pode ser um cadeado e a fechadura, pode ser, deixa eu ver o que eu anotei aqui, uma caneta e o bocal, pode ser um piloto e a tampinha, pode ser outras coisas de encaixe, que apenas um tem um encaixe no outro. Se você for levar, por exemplo, caneta, você pode levar de modelos diferentes e pedir que os seus alunos tentem encaixar uma na outra. Você pode separar entre as suas salas. Se você for levar parafuso, por exemplo, pode colocar vários parafusos na mão dos seus alunos e várias porquinhas, e aí peça para os seus alunos encaixar. E nisso nós vamos falar aqui, ó, no primeiro tópico, não sei falar muito bem isso. Aqui onde fala família, projeto de Deus, no primeiro título, uma instituição divina, no último parágrafo. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus, não o homem que criou. A família, portanto, é criação de Deus. Se esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a família e nele também inclui a família. Deus, ele fez tudo perfeito. Tudo tem o seu encaixe. O projeto de Deus não falhou, não falhará. Porque ele fez tudo perfeito. Você pode conversar com seus alunos: olha, isso aqui é exatamente o encaixe perfeito para o parafuso. Cada um exerce uma função.
O parafuso não pode exercer a função da porquinha. Também a porquinha não pode exercer a função do parafuso. Assim também como o cadeado não exerce a função da chave. E sem a chave, o cadeado se torna um pouco inútil, não é verdade? Porque, e depois para abrir? E a chave pura sem o cadeado também não faz muito sentido, não é verdade? Ela perde um pouco a sua função. Mas aí você pode conversar com seus alunos sobre isso. A importância que tem cada membro da família, e cada papel é diferente, né? O homem e a mulher, ele tem um papel e ele encaixa exatamente como Deus quis que seria. É um encaixe perfeito porque foi Deus que criou e ele é todo perfeito. Se você gostou dessa dinâmica, deixa um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. E toda semana você vai ser notificado para receber um vídeo novo que a gente posta aqui para você usar dinâmicas aí na sua sala de EBD. Vamos lá para a segunda dinâmica. Nessa segunda dinâmica, você vai precisar dessa imagem. Nessa imagem, você pode imprimir, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Você pode imprimir várias cópias para oferecer aos seus alunos, ou você pode imprimir uma grande e mostrar aos seus alunos. São famílias, conceitos de famílias, né? As famílias modernas, do jeito que a sociedade tem apresentado os novos modelos de família. Nós sabemos qual é o modelo de Deus para nós em relação à família. Nós sabemos o que Deus quer para nós, segundo a Bíblia. Mas nós não podemos ficar aquém do que a sociedade tem apresentado como modelo de família. Nós temos que estudar sobre isso e perceber até onde está indo, quais são os limites que todas essas misturas estão acontecendo. Você pode discutir com os seus alunos aqui no segundo tópico, onde fala sobre a sutileza da nova configuração de família, casamento entre pessoas do mesmo sexo, que agora já tem lei, né? Lei nacional que regulariza isso, e nós temos que entender e perceber o que está acontecendo no nosso mundo atual. Bem, você também pode ou escrever no quadro ou imprimir também essa imagem que eu vou deixar aqui. Essa imagem, ela fala sobre a sigla, né, LGBTQI+. Aqui fala o que é cada coisa. Se você puder e tiver interesse, e se você quiser também, né, claro, ninguém é obrigado, falar um pouquinho sobre isso com os seus alunos, não vai estar fugindo do assunto, mas é sempre bom a gente entender exatamente o que é essas siglas, né? Porque aqui na própria lição fala sobre genderqueer. Bem, eu nem sei se é assim que pronuncia, mas é essa palavra aqui, que é uma das palavras, uma das letras aqui, né, do LGBTQI+. A gente precisa entender o que é isso, até onde está indo essas letras, né? Porque antes eram poucas letras, depois foram aumentando as letras e a gente perdeu meio que o caminho até onde foi cada uma desse sentido. Mas para essa lição vai ser importante a gente estudar sobre isso, principalmente aqui onde fala sobre a sexualidade não binária, onde a gente vai aprender um pouquinho aqui, que fala assim, ó, nesse aspecto, ela acredita, a gente está falando dessa sexualidade não binária, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é uma genderqueer. Eu estudei pouco sobre isso. Essa semana eu fui absorvendo vários conteúdos sobre isso, mas eu não tenho segurança para falar sobre. Mas eu tenho certeza que você vai ter a curiosidade de pesquisar, assim como eu, vai continuar pesquisando sobre isso e vai dar uma excelente aula
sobre isso. Não é para se limitar apenas a esses conteúdos, mas leve, mesmo que seja impresso, e você leve e leia com os seus alunos o que você conseguiu sobre isso no dicionário ou pelo Google afora, para os seus alunos. Isso vai ser importante, é um conhecimento a mais, e todo conhecimento é válido, desde que a gente consiga relacionar também com a palavra de Deus. Bem, para a terceira dinâmica, eu sugiro uma dinâmica que eu aprendi lá no canal Gonçalves Filho. É uma dinâmica muito interessante, que você vai pedir para os seus alunos que deem as mãos, mas não façam círculo. Apenas deem as mãos um ao outro e não sobre ninguém sem dar as mãos, ok? E aí você vai falar assim, olha, nós somos um rio. Você segura na mão dos seus alunos e fala assim, nós somos um rio. O rio flui, certo? E aí você vai pedir para que o aluno que estiver em uma das pontas, sabe? Um aluno que estiver em uma das pontas, você vai segurar na mão de dois alunos, por exemplo, se você estiver no meio. Mas o aluno que estiver na ponta, você vai falar com ele para fazer uma pequena tarefa. Por exemplo, se na sua sala tem uma cadeira, peça para ele ir lá pegar a cadeira. Fulano, vai lá pegar a cadeira. Aí, provavelmente, ele vai se soltar do rio. Quando ele se soltar do rio e trouxer a cadeira, você vai falar bem assim, olha, você já não é rio. Agora, você é uma poça. Bem, então, você vai pedir para que esse aluno novamente se conecte ao rio. E aí, você mesmo, por exemplo, colado com o aluno, fala assim, olha, fulano, pegue essa cadeira. A mesma pessoa que estava na ponta. Só que você vai, juntamente com seus alunos, segurando numa mão na outra, você vai pegar a cadeira ou pegar o objeto, por exemplo, pegar uma Bíblia, pegar algo que esteja longe dali, você vai pegar e vai falar com o seu aluno, com todos da sua classe, sabe assim, olha, agora a pessoa que estava lá na ponta, ela pegou o objeto, ela cumpriu a tarefa. Só que ela nem encostou no objeto. Ela nem encostou no objeto e ela já pegou. Por quê? Porque somos um rio. O que acontece em uma parte do rio afeta o rio inteiro. Se acontece, por exemplo, uma poluição no rio lá em cima, lá perto da nascente, essa poluição vai escorrer até o fim. Por quê? Porque há uma conexão. Aqui, quando fala princípios bíblicos para uma família sólida. Quais são os princípios bíblicos para uma família sólida? Que somos unidade. Para ter uma família sólida é preciso ter unidade. É preciso que cada um saiba o seu papel, respeite o seu papel e cumpra efetivamente, com eficiência, o seu papel. Não adianta a mãe querer substituir o filho. Não adianta o pai querer substituir a mãe. Não adianta o irmão querer substituir o pai. Cada um tem o seu papel específico. É possível suprir um pouco a carência, por exemplo, em caso de falecimento de um dos cônjuges. O outro tem que assumir esse papel de cuidar, de educar. É possível? É possível, mas jamais substitui. O papel, a figura do masculino, a figura do pai não é substituível. A figura da mãe não é substituível. Cada um tem o seu papel. Mas quando todos cumprem o seu papel, quando um está cumprindo o seu papel, que está no fluxo, que está seguindo o propósito que Deus fez para a família, que Deus desejou, que Deus desenhou, que Deus nos fez para cumprir, então nós estamos vivendo em unidade e estamos caminhando, prosseguindo para cumprir o nosso propósito em Deus. Aqui, como a lição diz, eu achei muito interessante, alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes também fazem
famílias igualmente fortes. Eu quero deixar uma dinâmica bônus. Eu já falei essa dinâmica em algum momento aqui no canal, mas eu não estou lembrando em qual vídeo especificamente. Mas você também pode, nesse momento aqui, levar papéis. Por exemplo, um papel higiênico, um papel de carta e um papel de ofício. E aí você vai perguntar para os seus alunos quais desses papéis ou qual é o mais importante. Entrega na mão de vários alunos e fala assim, qual é o mais importante? Ele vai escolher um e você fala assim, defenda por que esse aqui é o mais importante. Então, você já entregou para todos os alunos e no final, esse aluno, ele vai defender, ele vai falar assim, olha, o papel higiênico é o mais importante porque na hora da necessidade a gente precisa dele. A folha de ofício é importante porque com ela fazemos documentos que podem definir o rumo da vida das pessoas. Mas cada um defendendo o seu tipo de papel, né? O papel higiênico, pode ser papel toalha, pode ser papel ofício, papel envelope, né, de carta, pode ser vários papéis, pode ser papel cartão, papel de enfeite, e aí cada um vai defender e você vai falar bem assim, o papel higiênico pode substituir o papel de ofício? Ele vai falar não. Mas e o papel toalha, ele pode substituir o papel de carta? As pessoas vão falar não vai fazer muito sentido. Então, todos são importantes na função em que exerce. Cada um tem um papel a se cumprir, mas todos têm uma mesma origem. Todos veio da árvore. Olha que interessante. A família é assim. Todos veio da mesma origem. Somos projeto de Deus, mas exercemos funções e papéis diferentes. Se você gostou dessas dinâmicas, avalie esse vídeo positivamente e te espero na próxima semana. Fiquem todos com Deus, sucesso em suas dinâmicas. Fui!